Contextualizando. Oferecimento. Consórcio Nataiô. A forma mais fácil de comprar seu carro. Bom dia. Contextualizando, neste domingo, recebe o juiz de direito Sandro Augusto dos Santos, ele que é o titular da 15ª Vara Civil de Maceió. Sandro foi delegado da Polícia Federal, foi procurador da Advocacia Geral da União e atuou também na 17ª Vara Criminal de Maceió, de combate a organizações criminosas. Ele é autor do livro Audiência de Custódia no Processo Penal Fraterno, que vai ser lançado na próxima terça-feira aqui em Maceió, a partir das 5 da tarde, na ESMAL. Doutor Sandro, muito obrigado pela presença. Bom, como explicar de início para o leigo que está nos assistindo o que seja audiência de custódia? A audiência de custódia é um procedimento, é uma ferramenta que é utilizada para recepcionar aquela pessoa que é presa em flagrante delito, né? Ou então ela é presa em razão de algum mandado de prisão anterior. Então, essas pessoas, nessas condições, elas têm que ser apresentadas perante um juiz e aí ali o juiz vai saber como ocorreu, em quais circunstâncias ocorreram, né? Ocorreu aquela prisão e se houve tortura, se houve maus tratos, e algumas informações são também úteis para encaminhamentos sociais, né? Que às vezes se trata de morador de rua, às vezes tem um estrangeiro que precisa de alguma providência, né? Alguma questão relacionada à parte médica. Então, ali na verdade, é a porta de ingresso ao sistema prisional, né? Como se fosse aquela porta giratória, e é um momento muito importante, muito relevante, que os magistrados, que eu falo do ponto de vista da magistratura nacional, precisam ter consciência de que esse momento ele é um momento interessante para você decidir como o sistema prisional vai se comportar, porque hoje em dia o Brasil ostenta, por exemplo, a terceira posição no planeta de maior população carcerária, que é algo assim de muita preocupação, porque dentro do presídio nós sabemos que tem muitas violações de direitos e garantias fundamentais. E, doutor Sandro, essa audiência de custódia, ela certamente é um momento em que o magistrado forma a sua convicção em relação àquele cidadão que está sendo custodiado, não é isso? Perfeito. É onde o juiz decide se ele vai continuar preso, é o que a gente chama, por exemplo, na prisão em flagrante. Se a prisão em flagrante vai ser convertida numa prisão preventiva, e aí aquela pessoa vai responder a uma investigação ou um processo, ela vai responder custodiada, ou seja, dentro do cárcere, né? Ou se ela vai ser solta, e aí vem a diferença, ela vai ser solta sem nenhuma condição ou se vai ser solta mediante uma medida cautelar, que é uma fiança, um monitoramento eletrônico, não é um dever de comparecimento periódico lá na vara para sua frequência, proibição de frequentar determinados lugares. Tem lá umas medidas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Bom, a partir da audiência de custódia, pode-se dizer que ela, na verdade, ela é recente, né? Não tem muitos anos assim em relação ao processo penal aqui no Brasil. Pode-se dizer que foi um acerto do legislador? Na verdade, ele foi estabelecido por resolução do CNJ e gerou, inclusive, uma ação lá no Supremo questionando isso, por não ter sido definido em lei. Mas, veja, a resolução nada mais fez do que colocar em prática tratados internacionais que o Brasil fazia parte, né, que ele assinou, foi signatário. E aí ele, na verdade, o Estado brasileiro, ele era obrigado a fazer isso desde 1992, que foi quando ele fez com que aqueles tratados internacionais fossem incorporados ao ordenamento jurídico, à lei brasileira. E havia, na verdade, uma omissão. Aí o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, baixou essa resolução e fez apenas colocar em prática. O Supremo disse que tudo ok, mediante resolução que poderia ser daquele jeito em 2015, né? Muito tardiamente, né? Porque é um momento singular em que existe um contato direto
da pessoa com o juiz, com o promotor de justiça, com o defensor público ou advogado, que inclusive tem direito a uma entrevista prévia da pessoa, a pessoa tem direito ao silêncio, não vai se entrar na questão do mérito se a pessoa é inocente, se é culpada, isso aí é para uma ocasião posterior. Na verdade, vai apreciar como aquela prisão ocorreu e aquelas informações são passadas pela pessoa presa, elas são muito valiosas. O juiz, no processo penal fraterno, que eu menciono no meu livro, ele deve ter um olhar diferenciado ali, em que ele deve ter uma escuta ativa, interessada, não pode ser indiferente àquela pessoa. E no direito penal fraterno, né, nessa perspectiva, também no sentido de que tanto o juiz como aqueles outros atores que estão ali, promotor de justiça, defesa, os policiais que encaminharam a pessoa, devem ter consciência de que é uma pessoa igual em direitos e obrigações, em direitos e garantias fundamentais, que ocasionalmente incorreu em um delito, né? E está sendo investigada ainda, tem direito à presunção de inocência, que eu também faço questão de destacar na obra, porque o juiz dele deve dar deve ter um olhar assim para valorizar bastante a presunção de inocência, porque a regra é a pessoa responder a uma investigação, um processo em liberdade. À exceção das exceções, em casos mais graves, quando a pessoa ameaça testemunha, quando tenta fazer as provas sumirem, quando tenta fugir, e são exceções em crimes mais graves em que a pessoa deve continuar presa respondendo aquele processo, mas na grande maioria era para ela responder em liberdade. Só que o nosso sistema prisional ele tem 40% aproximadamente de pessoas presas provisoriamente, porque veja, uma prisão não é uma condenação, uma prisão provisória. A pessoa ainda vai, né, ter direito à instrução processual, a ouvir testemunhas arroladas pelo Ministério Público, pela defesa, a pessoa vai ser interrogada, o advogado ou o defensor vão trazer ali para o processo elementos para tentar convencer o juiz da inocência dela ou da atenuação da situação dela, enfim. Posso dizer, doutor Sandro, que o processo penal fraterno é, digamos assim, a humanização do processo penal? Perfeitamente. Então, existem coisas na vida e na área jurídica que são ditas, mas que têm sinônimos e tem implicitamente existe algo que a gente não consegue compreender. Então, que fique claro, a fraternidade, na verdade, ela tem uma origem filosófica, uma origem religiosa, né, cristã e de outras religiões, mas não é essa fraternidade que eu trago aqui para o livro, é a fraternidade que, uma vez servindo de inspiração filosófica e religiosa, ela passou a integrar a lei, o ordenamento jurídico dos países, as constituições. A Constituição da República Brasileira, ela contém implicitamente o princípio da fraternidade quando ela fala de uma sociedade fraterna, de incentivar uma sociedade fraterna. E a fraternidade, ela incide em várias áreas da convivência humana. Por exemplo, pessoas com deficiência, né, questões relacionadas a idosos, mulheres que são maioria, mas são minorizadas, crianças e adolescentes, população LGBTQIA+, pessoas negras, e por aí vai. Então, ações de tudo quanto é tipo que existe, de políticas públicas, que é uma coisa muito mais abrangente, ele implicitamente tem algo humanístico ou fraterno, né? Que é justamente que eu coloco o princípio jurídico da fraternidade, eu procuro colocá-lo incidindo na área criminal e especificamente durante aquele ato, que é a audiência de custódia, aquele procedimento processual que é a audiência de custódia. E é uma posição bastante procedente, né, na minha opinião, porque o Brasil, na verdade, preserva uma cultura de encarceramento. Da maneira geral, aquela história, matou, vai preso. Cometeu algum tipo de crime ou de delito, vai preso. Você foi certeiro. Existe uma cultura punitivista e uma cultura de encarceramento.
no Brasil, mas não só no Brasil, em que as pessoas pensam que a missão está cumprida quando se prende alguém. Não interessa se ela ainda não teve uma sentença, né, para dizer. E nós temos a presunção de inocência para isso. Nós temos casos aí absurdos de justiçamento que acontecem no Brasil. Lá no Guarujá, 2 episódios, né, nefastos, abomináveis, de uma senhora que disseram que ela tinha a ver com magia negra e não tinha absolutamente nada a ver. A população já, né, procurou resolver da forma dela um linchamento durante 3 horas de espancamento. A mulher veio a óbito. Então, presunção de inocência não é apenas no processo. É um olhar de toda a sociedade para saber que aquela pessoa pode ser que tenha situações ali que aconteceram que as pessoas não saibam e não podem, obviamente, fazer justiçamento, linchar as pessoas. O outro caso foi de um rapaz, também recentemente, lá em Guarujá, coincidentemente, que infelizmente veio a óbito por conta dessas questões. As pessoas muitas vezes têm aquele desejo e aquela fala que é exteriorizada, principalmente nos últimos anos, de querer pena de morte, que a pessoa fique incomunicável, sabe? Que bandido segregado, bom é bandido morto, que seja despejado num presídio e a gente tem nada a ver com isso. E muitas vezes pode acontecer eventualmente, eu, você, qualquer uma pessoa, pode incorrer em algum delito. E aí, quando isso acontece, é um parente, é um amigo nosso, a gente vai querer que os direitos e as garantias fundamentais sejam observados. Então, o livro nada mais é do que isso. O princípio da fraternidade para modular aquele valor da Revolução Francesa, que é a igualdade. Modular para que ele não seja uma igualdade formal, e sim uma igualdade material concreta, né? Na prática, as pessoas tenham aquele olhar, sabendo que aquele que está ali na audiência de custódia, ele é igual a qualquer um outro, apenas eventualmente está sendo acusado de algum delito. Mas tem que ter um olhar inclusivo, um olhar da pluralidade, um olhar não discriminatório, contra o preconceito e por aí vai. Isso é a fraternidade. E não é à toa também que, de vez por outra, aparecem os erros judiciários, pessoas que são consideradas, né, pela justiça inocentes, muitas vezes até depois de mortas. E aí fica tarde demais. Sim, isso é muito comum. E tem outra coisa que é preciso ser dita. Nós vimos agora recentemente uma situação absurda, abominável, né, com um jogador de futebol num país dito civilizado, né, na Espanha, as pessoas tendo aquela prática de racismo que não era para existir mais nos dias atuais. Então, na área criminal, infelizmente, o racismo estrutural ele encontra assento, né? É um local em que a repressão que é feita à criminalidade, quando você vai olhar, a população tem em torno de 52% de pessoas negras e pardas, e no presídio tem 2/3. Então, alguma coisa não está assim certa aí nessa conta, né? Então, é preciso refletir sobre abordagens com cunhos racista, né, que se chama de perfilhamento racial, ou seja, a pessoa é suspeita pela cor da pele ou pela localidade onde ela reside. É preciso verificar também essa questão do reconhecimento fotográfico, que o Superior Tribunal de Justiça vem tomando decisões interessantes para que a pessoa não seja condenada meramente pelo reconhecimento fotográfico, porque muitas pessoas, geralmente negras, né, que tem lá naquele álbum, que eles chamam aquele booking da polícia, a vítima olha e diz foi esse e não foi, né? E erra vários erros judiciários, isso é muito grave, é preciso ter esse olhar, né, para poder com que as injustiças não sejam cometidas. Ok, vamos a um breve intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta conversando com o juiz de direito Sandro Augusto dos Santos, que é titular da 15ª Vara Cível de Maceió. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando, aqui na TV Pajuçara. Comigo, o juiz de direito Sandro Augusto dos Santos, ele que é autor desse livro, Audiência de Custódia no Processo Penal Fraterno. Doutor Sandro,
uma curiosidade. O senhor, por algum tempo, militou, vamos dizer assim, na famosa 17ª Vara Criminal aqui da capital, né? Apesar de hoje estar na 15ª Vara Civil. Mas mantém ainda algum vínculo com a 17ª Vara Criminal. Qual é a sua experiência que o senhor tem trazido para a sua vida prática, sua vida funcional, a partir desse trabalho na 10ª Vara Criminal? Flávio, eu diria para você que a experiência ela foi anterior até, porque eu tive o orgulho, eu digo sempre, de ter exercido o cargo de delegado de Polícia Federal, que é na área criminal, e fui também, bastante tempo, integrei a 17ª Vara Criminal, que por uma questão de nomenclatura é preciso esclarecer que ela não combate o crime organizado, porque isso aí se tornou, na opinião pública, corriqueiro, de se dizer, eita, a vara de combate ao crime organizado. Quem combate, na verdade, é a polícia. Mas foi uma coisa que pegou, né? O pessoal começou a tratar dessa forma. Na verdade, é vara competente para julgar processos relacionados a organizações criminosas. Então, por conta da experiência anterior como delegado, aí da área criminal, eu fui para lá enquanto juiz, obviamente, e foi uma experiência muito interessante e, ocasionalmente, eu tenho sido também convocado para substituir os colegas. É uma área criminal, uma área que eu gosto, e os anos se passaram e veio a oportunidade de fazer um mestrado em Direitos Humanos pela UNIT Sergipe, né? Eu tive como orientador o professor Carlos Augusto Alcântara Machado, procurador de Justiça de lá de Sergipe, uma pessoa que vinha nessa linha do princípio jurídico da fraternidade. E quem prefaciou o livro, inclusive, foi o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que é do Superior Tribunal de Justiça. Ele também já dava votos, decisões desde 2016, meados de 2016, aplicando esse princípio, por exemplo, naquelas situações em que tinha uma pessoa presa, mãe de uma criança com deficiência ou menor de 12 anos. Então, muitas vezes, é preciso que fique claro, o princípio jurídico da fraternidade na área criminal, ele não incide para ter benevolência com a criminalidade, condescendência com o criminoso, não é abolicionismo penal, ou seja, não existe mais direito penal. Não é isso. Não é pegar no colo o preso, como algumas pessoas em discursos de ódio dizem hoje. O juiz pegar no colo a pessoa presa e levar para casa. Eu esqueci, ele é tão bonzinho, leva para casa? Ele é tão bonzinho. Não é nenhuma bobagem dessas. É dar um tratamento segundo a sistemática dos direitos humanos, que é para ser dado para Flávio, para Sandro, para qualquer pessoa, para um morador de rua. Não se concebe, por exemplo, hoje em dia, decretar uma prisão de uma pessoa, porque o juiz pergunta qual o seu endereço, ela diz, não tenho, ali na Praça dos Martírios. Não tem endereço fixo, então decreto... É impossível, não tem como, não é concebível. A ocupação, mas não tem. A pessoa ser presa por isso, porque você está criminalizando a pobreza. Então, todo esse olhar aí de inclusão, contra o preconceito, contra a discriminação das pessoas dos grupos vulneráveis, tudo isso tem que ser visto com uma lente diferenciada quando se está tratando de vários ramos do direito de convivência humana e, principalmente, com mais razão, na área criminal, por causa de um bem jurídico muito valioso, que é a liberdade. Você, sendo tirado a sua liberdade, você já sofre muito. E você indo para um lugar onde outros direitos podem ser violados dentro de um sistema prisional, também é muito complicado. Bom, um conceito muito, entre aspas, vendido, né, na área do direito, principalmente do direito penal, é de que a cadeia, a prisão, serve para corrigir o cidadão, para ressocializá-lo. Aqui no Brasil, isso acontece? Infelizmente, não. Não existe um modelo ideal perfeito. Assim como não existe, né, não é a nossa pauta aqui, mas nas relações em geral, né, capitalismo e tal, tudo tem suas virtudes, seus defeitos. O sistema prisional, certamente, ele não é o ideal que existe. A sistemática de apuração de crimes e de punição, ela deixa a desejar. Mas é o que se tem. E se tendo um direito processual penal, ele existe, não é para servir de instrumento unicamente para punir as pessoas. É para isso também, mas para que sejam observados direitos e garantias fundamentais. É o contraditório
né? O promotor disse tal coisa, a defesa tem direito de dizer outra, diferente. Né? Ampla defesa, você tem direito de produzir a quantidade de provas ali, tudo quanto for valioso, necessário para provar a sua inocência ou atenuar a sua situação. Você tem que ter a presunção de inocência também, que por exemplo, algemas, a utilização de algemas. Ela é algo estigmatizante. Ela é para aqueles casos de risco em relação a quem está fazendo a prisão, risco para a própria pessoa, eventualmente, não é? Risco de fuga. Não é para todo e qualquer caso. Você chegar, por exemplo, num júri com aquela roupa do presídio. Hoje em dia não se permite mais isso, porque quando os jurados observam aquilo, aí é como se a pessoa já fosse culpada, porque a imagem ela é forte. É uma pré-condenação, praticamente. Um pré-julgamento, uma pré-condenação. Então, todos esses cuidados precisam ser observados. O juiz, durante a audiência de custódia, não é interessante que ele fique com o olhar só numa tela, desconsidere que existe um ser humano ali. Ele precisa ouvir de forma ativa, se interessar pelas informações, até para contrapor eventuais versões que chegam, geralmente, da polícia, que a polícia, eu acredito que na maioria dos casos, eu tenho plena confiança nisso, ela age corretamente, mas aqui e acolá existem alguns problemas, né, com tortura, com maus tratos, e nem sempre o que vem ali dito no auto de prisão em flagrante corresponde à realidade. Então, o juiz tem que ter um olhar e uma atenção para o que aquela pessoa vai dizer, para levar em consideração em conjunto com as outras coisas, as outras informações que vêm ali junto. Doutor Santos, o que é que poderia ser feito, no seu entender, para humanizar o sistema carcerário brasileiro? Eu penso que algumas coisas já estão sendo feitas. Eu não sou assim pessimista não nesse sentido. Eu penso que o Conselho Nacional de Justiça ele veio assim para atuar em várias frentes. Vou lhe dizer uma. A pessoa LGBTQIA+, ela tem o direito, por resolução do CNJ, que tem que ser observada por todo o Judiciário Nacional, tem o direito de dizer para onde ela quer ir. Se a parte masculina ou feminina, digamos assim. Né? Ela quem escolhe. O próprio Conselho Nacional de Justiça também manda ter um olhar diferenciado em relação à população de rua. Quando houver uma ação penal aí, uma repressão penal, né? E também nós vemos assim diariamente ações, agora mesmo essa semana tem um projeto sendo colocado em prática para incentivar a leitura, né? dos reeducandos, como forma de você usar aquele tempo ali para poder ir descontando ali a pena, que é uma coisa altamente salutar. Então, as coisas estão acontecendo. Eu penso até que o sistema penitenciário prisional alagoano, ele, pelo que eu vejo, pelo que eu escuto, pelo que eu acompanho, ele assim tem tido uma evolução até maior do que em outros lugares. Nessa semana mesmo eu ouvi de um advogado dizer que estava tendo a maior dificuldade para conseguir falar com o cliente dele em um determinado estado, município de outro estado, e bem diferente do que acontece aqui. Aí, isso, quando a gente ouve, é uma coisa maravilhosa, porque nos orgulha, né? Nos deixa felizes. Doutor Santos, para encerrar, audiência de custódia no processo penal fraterno, esse é o nome do seu livro, vai ser lançado, repito, na próxima terça-feira, às 5 da tarde, no auditório da Ismal, aqui perto, no bairro do Farol. Como é que se pode adquirir esse livro? Esse livro ele foi publicado pela editora Dialética, então é só ir lá no site, hoje em dia pelo Google é fácil, é só digitar editora Dialética e já vai lá no site, aí digita o nome do livro, Audiência de Custódia no Processo Penal Fraterno, e ele está disponibilizado no meio físico na editora. Se quiser em meio e-book, as pessoas, tem gente que gosta muito, né, de ler no e-book, eu gosto de ler dos dois jeitos, mas prefiro o físico. Mas tem também a versão de e-book pela Amazon. E é possível também, só digitando o título do livro, aí vai estar lá disponível. E eu espero que aqueles que adquirirem gostem e essa obra possa dar uma contribuição, né, principalmente para o meio jurídico, especificamente na área criminal. Lembrando que ninguém sabe de tudo, ninguém é melhor do que ninguém, e é mais uma contribuição, um debate, uma reflexão sobre todas essas questões aí. Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenha um ótimo final de semana.